Olá, alunos de Fundamentos de Matemática. Eu sou a professora Ana Cristina. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre essa introdução aí da lógica, né? Então, no vídeo passado, nós fizemos aquele caso do advogado e a gente vai ainda voltar um pouquinho nele para utilizar algumas frases de lá, tá? Mas eu queria avançar um pouquinho mais nesse vídeo. Então, olha só. A gente vai trabalhar aqui com a lógica clássica, tá? Vou começar aqui para a gente entrar mais ali nas proposições que eu falei no vídeo passado. Eu vou explicar um pouquinho o que a gente vai trabalhar aqui. Então, a gente vai trabalhar com a lógica clássica. A lógica, ela é um ramo que é muito amplo, tá? Mas a gente vai trabalhar numa parte específica, que é a lógica clássica. O que é essa lógica clássica? Ela considera um mundo bivalente ou binário. Como assim? Para quem já viu números binários, né, trabalha lá só com 1, 0, 0, 1, é só uma coisa ou outra, né? Eu não trabalho com 2, 3, eu trabalho com 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, sempre dessa forma, tá? Então, na lógica clássica, a gente vai trabalhar dessa forma, um mundo bivalente, só tem duas possibilidades, que no nosso caso vai ser verdadeiro ou falso. A gente já vai entrar em maiores detalhes, mas é nisso que trabalha a lógica clássica. Mais especificamente, aqui a gente vai trabalhar com o cálculo proposicional. Então, olha só, proposicional vem de proposições. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que são proposições, para depois trabalhar com elas, fazer cálculos. Então, a gente vai fazer ali como cálculos mesmo, tá? De soma, de multiplicação, é um pouquinho diferente, mas a gente vai trabalhar ali com operações em cima dessas proposições, tá bom? Então, olha só, vamos voltar lá no caso do advogado e pegar uma frase específica de lá, uma frase qualquer aqui que eu selecionei, ó. O martelo não estava no celeiro. Então, lembra que tinha essa frase lá? Na verdade, a frase dizia assim, ó, mas todos sabemos que o martelo não estava no celeiro. Tá? Eu peguei aqui esse pedaço como uma frase, né? O martelo não estava no celeiro. Essa frase, a gente pode concluir algumas coisas aqui dela. Primeiro, que ela tem um sentido completo. Como assim sentido completo? É uma frase que a gente consegue entender completamente o que está querendo dizer. Então, o martelo não estava no celeiro, não gera nenhuma dúvida, né, sobre o que está falando, o que está falando. Não, tem sentido. É uma frase que tem um sentido completo. Segundo, é uma afirmação. Eu estou afirmando que o martelo não estava no celeiro. Estou afirmando alguma coisa. A gente vai ver que precisa ser uma afirmação, tá? A gente não vai entrar em maiores detalhes. E terceiro, que essa frase ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então, o martelo estava ou não estava no celeiro. Então, a gente vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. Ela pode ser classificada. Esses três itens aqui, ó, são o que classificam uma frase, né? Uma frase aqui da nossa, no caso, nossa língua portuguesa, aqui, em uma proposição. Então, olha só, vamos mais direitinho ao ponto aqui, ó. O que é uma proposição? É todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo para a qual se associa apenas um dos atributos, verdadeiro ou falso. Então, é uma frase de sentido completo que tem que ser classificada em verdadeiro ou falso, e apenas um desses. Ou ainda eu posso dizer que uma proposição é toda a oração declarativa. Então, vamos lembrar lá da língua portuguesa, se estudaram lá o que é uma oração declarativa, que pode ser valorada em verdadeiro ou falso, mas não as duas. Então, dizendo a mesma coisa em outras palavras, uma oração declarativa. Vamos ver exemplos. Curitiba é a capital do Paraná. Não é uma frase de sentido completo, a gente consegue entender o que ela está querendo dizer completamente aqui. E é uma frase que eu posso classificar em verdadeiro ou falso. Nesse caso, ela é verdadeira. Então, essa frase aqui, ó, Curitiba é a capital do Paraná, é uma proposição. Tá? Vamos ver mais uma. Ó. Ana é professora de matemática. A mesma coisa. É uma frase verdadeira, é uma proposição. Próximo. Silvio Santos é o presidente do Brasil. Tem sentido a frase? Tem sentido. Eu consigo entender o que ela está dizendo. Ela está dizendo que Silvio Santos é o presidente do Brasil. Mas é falsa, né? É falsa, não tem problema. É uma proposição, né? A proposição pode ser verdadeira, pode ser falsa. Então, é uma proposição, porque é uma frase lá, uma oração declarativa, eu estou afirmando alguma coisa, né? Tem sentido e é classificada em falsa. Então, é uma proposição. Vamos um pouquinho para a matemática, olha só. 4 é menor do que 6.
uma frase de sentido, tem sentido, né? 4 é menor do que 6. Eu consigo entendê-la completamente e eu consigo classificá-la. 4 é menor do que 6 é verdadeiro. Então, é uma proposição. Agora, eu vou usar símbolos. Então, lembra que eu falei que era um conjunto de palavras ou símbolos, né? De sentido completo. Então, o próximo aqui eu vou usar símbolos, ó. 2 mais 1 é igual a 5. Então, estou usando aqui a simbologia matemática, mas tem sentido, né? Tem sentido falar que 2 mais 1 é igual a 5. Só que é falso, não tem problema, né? A proposição pode ser falsa. Então, tem sentido, eu posso classificar em verdadeiro ou falso, é uma proposição, tá? É uma afirmação aqui, que é falsa, é uma proposição. 2 mais 1 igual a 5 é uma proposição. E o último exemplo aqui, hoje é terça-feira. Também posso classificar em verdadeiro ou falso. Eu ler isso aqui num dia, a frase é verdadeira, eu ler isso aqui em outro dia, a frase é falsa, né? Mas não tem problema, a gente tem que utilizar o contexto que a gente está no momento que a gente está trabalhando. Tá? Nesse momento, eu posso classificar aqui em verdadeiro ou falso. No meu caso, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é falso, não é terça-feira, tá? Mas é uma proposição, tem sentido, estou fazendo uma afirmação, posso classificar em verdadeiro ou falso, tá? Então, todas essas aqui são proposições. Usei aqui palavras, usei símbolos, que são afirmações que podem ser classificadas. Bom, vamos ver outros exemplos aqui, ó. Que horas são? É uma frase, né? É uma frase. Que horas são? Porém, é uma frase que não é uma afirmação, né? É uma interrogação, uma frase interrogativa. Então, essa daqui não é uma proposição, é uma pergunta. Que horas são? Como vai? Também não é uma proposição. O que mais que não é proposição? Uma exclamação dessa forma, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem sentido, né? Essa aqui também tem sentido. Que horas são? Bom dia, são frases que têm sentido completo, porém eu não posso classificar em verdadeiro ou falso. Que horas são? É uma frase verdadeira ou falsa? Bom dia, uma frase verdadeira ou falsa? Né? Então, são frases aqui que não são proposições, tá? Pegue o livro. Então, essa aqui também é uma frase imperativa, né? Estou dando uma ordem. Também não posso classificar em verdadeiro ou falso, não é uma proposição. Então, interrogativa, exclamativa, declarativa. Lembra que só as afirmações, as declarativas que podem ser proposições. Agora, tem outros exemplos aqui que também não são proposições. Ó, ela é inteligente. Então, por que ela é inteligente não é uma proposição? Posso classificar, tem sentido, né? Ela é inteligente, eu consigo compreender. Porém, eu não consigo classificar em verdadeiro ou falso porque eu não sei quem é ela. A gente tem uma variável nessa frase. Quando a gente tem uma variável, depende. Ela é a Maria? Ela é a Joana? Né? Então, eu não consigo dizer se essa frase é verdadeira ou falsa. Tá? Então, não é uma proposição por possuir uma variável. Se aparece ele, ela, tá? Não é uma proposição. Outra que não é uma proposição, agora em símbolos, x mais 1 é maior do que 3. Então, tem sentido, a gente consegue compreender, porém eu não posso dizer se é verdadeiro ou falsa, porque eu não sei quanto vale x. Se eu disser para você, x é igual a 5, então sim, x mais 1 é maior que 3. Se eu disser x é igual a 1, então não, né? Então é falsa, 1 mais 1 não é maior que 3. Então, depende do valor de x, e quando depende, não é uma proposição. Então, essas frases que aparecem aqui, apesar de a gente compreender, ter sentido, não são proposições, não podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. Preciso fazer aqui uma observação muito importante, porque lá na frente vai aparecer situações desse tipo aqui, ó, x mais 1 maior do que 3, como sendo uma proposição. Então, aqui não é, tá? Nesse contexto não é uma proposição. Mas pode ser lá na frente. Então, por que lá na frente vai poder ser uma proposição? Quando fizer parte de um argumento, por exemplo, tá? Digamos que está no argumento lá como aquele do advogado, está apresentando várias coisas lá, tá? Para chegar numa conclusão. Então, quando faz parte de um argumento e é uma premissa, então, esse termo vai aparecer daqui a pouco, tá? É uma premissa, a gente vai considerar como uma proposição verdadeira. Então, se eu der um valor para essa frase, ela se torna uma proposição. Tá? Então, aqui, só jogada, aqui x mais 1 maior que 3, não é, porque eu não sei quanto vale x, eu não sei se é verdadeiro ou se é falso. Mas se eu disser para você,
x mais 1 é maior do que 3 é verdadeira, se tornou uma proposição. Tá? Ou se eu disser x mais 1 maior do que 3 é falso, então se tornou uma proposição. Tá? Se eu der o valor, se torna uma proposição. Okay? Então vai aparecer mais para frente como sendo proposição. Então só para ficar bem claro, tá? Para não causar confusão. Mas aqui não é. Aqui só jogada dessa forma não é. Bom, vamos mais para frente aqui. Ó. Eu falei sempre que tem que ter ser verdadeiro ou falso. Isso a gente chama de valor lógico da proposição. Tá? Então cada proposição tem o seu valor lógico, que vai ser sempre ou verdadeiro ou falso. Então, se uma proposição P tem como valor lógico a verdade, então a gente usa essa notação aqui. Ó. O valor lógico da proposição P é V, é verdadeiro. Então, essa proposição P aqui, digamos que P é a proposição, eu estou dando um nome para a proposição, tá? Estou chamando de P. Digamos que a proposição lá é Ana é professora de matemática. P é a proposição Ana é professora de matemática. Então, o valor lógico dessa proposição é V. Tá? Vou usar essa notação aqui. E se for falso, a mesma coisa. Então, se eu tenho uma proposição que tem como valor lógico a falsidade, então a gente vai dizer lá V de que é F. Tá? O valor lógico da proposição que é falso, falsidade. Bom, as proposições elas seguem as leis fundamentais do pensamento. Então, são 3 leis fundamentais. O primeiro é o princípio da identidade. O que diz o princípio da identidade? Se uma proposição é verdadeira, então todo objeto idêntico a ela também será verdadeiro. Como assim? Vou colocar um exemplo que vai ficar mais fácil. Ó. Vamos dizer que Ana é mais velha que Maria. Então, vamos dizer que essa proposição aqui é uma proposição verdadeira. Ana é mais velha que Maria. Essa outra proposição aqui, ó, Maria é mais nova que Ana, é exatamente a mesma proposição que de cima, né? Não é exatamente a mesma, né? Tem palavras diferentes, né? Mais velha, mais nova, é diferente, só que quer dizer exatamente a mesma coisa. Se quer dizer exatamente a mesma coisa, né? Se são idênticos, então tem o mesmo valor lógico. Então, se essa primeira é verdadeira, essa segunda também é verdadeira, tá? Então, isso que está querendo dizer aqui, tá? Para falso é a mesma coisa. Se uma proposição é falsa, então todo objeto idêntico a ela também é falso. Não poderia ter aqui Ana é mais velha que Maria como verdadeiro e Maria é mais nova que Ana como falso. Né? Se essa é verdadeira, essa também é. Esse é o princípio da identidade. O segundo é o princípio da não contradição. Então, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá? Não pode acontecer isso aqui, é o princípio da não contradição. Tem que ser uma ou outra, não podendo ser as duas ao mesmo tempo. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído, que diz o seguinte, ó, toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, sempre um desses casos e nunca um terceiro. Então, não pode acontecer, por exemplo, aquele depende. X mais 1 é maior do que 3. É verdadeiro ou é falso? Depende. Não pode aparecer depende. Tem que aparecer essa ou essa. Tá? Não pode aparecer um outro caso. Tá? Então, são os 3 princípios aí que regem as leis fundamentais do pensamento. Né? Bom, vamos adiante. Olha só. Vou pegar mais uma frase lá do argumento do advogado que dizia assim, ó. A faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Então, peguei uma frase lá, um pouquinho maior, que aparece, e eu vou separar em duas. Então, essa é uma frase que eu consigo separar em duas, né? Lembra das orações lá? Tem 2 orações, né? A faca estava na gaveta e a outra, o martelo estava no celeiro. Então, eu posso dizer que essa aqui é uma proposição, mas a partir dessa proposição eu tenho outras duas. Eu posso dividir essa proposição em outras 2 proposições. Quando isso acontece, a gente consegue separar em proposições que são simples e proposições que são compostas. Então, vamos falar primeiro da simples. O que é uma proposição simples? São aquelas que não contêm nenhuma outra proposição como parte de si mesma, ou ainda que não se consegue dividir em partes menores de tal maneira que as partes divididas gerem novas proposições. Então, eu não consigo dividir. O caso anterior a gente acabou de dividir, então não é simples. Já vou colocar exemplo, tá? Para a gente ver o que é uma proposição simples e o que vai ser uma composta. Então, a simples eu não consigo dividir. A gente vai usar como notação para as proposições simples letras minúsculas, tá? Do nosso alfabeto lá, minúsculas. Normalmente a gente usa P, Q, R, S, T. Pode usar também A, B, C, D, mas é mais comum
P, Q, R, S, T, tá? Letras minúsculas. E a proposição composta? A proposição composta são formadas por uma ou mais proposições que podem ser divididas formando novas proposições. Então, aquela que a gente acabou de ver, a gente dividiu em outras duas. A notação, daí a gente usa letras maiúsculas. Normalmente também P, Q, R, S, T, mas agora maiúsculo para proposições compostas. Olha só, exemplos. Daniela tem um cachorro e João tem um gato. Então, essa daqui é uma proposição. Eu posso classificar em verdadeiro ou falso, isso a gente vai ver depois como classificar em verdadeiro ou falso proposição composta, tá? Mas é uma proposição que eu posso dividir em duas menores. Eu posso dizer lá, ó, chamei aqui de P maiúsculo e aqui, ó, P minúsculo. Daniela tem um cachorro, essa aqui é uma proposição, e que João tem um gato, é outra proposição, chamei de Qzinho aqui, tá? Tenho duas proposições dentro daquela grande. E daí a gente usa essa notação aqui, ó. A proposição composta, P, ela é formada por Pzinho e Qzinho, tá? Por duas proposições. Vamos ver mais um exemplo. Um exemplo depois. Vamos falar um pouquinho desses conectivos, né? Porque para formar essas proposições, a gente usa algumas palavras, que a gente vai chamar aqui de conectivos. Então, os conectivos são símbolos ou palavras usados para unir duas ou mais proposições de maneira gramaticalmente válida, de modo que o sentido da proposição composta dependa apenas das proposições originais. Bom, então vamos para o exemplo. O número 6 é par e o número 8 é um cubo perfeito. Eu tenho aqui, ó, uma proposição dizendo que o número 6 é par. Tenho outra proposição dizendo que o número 8 é cubo perfeito. Eu consigo escrever o 8 como 2 ao cubo, né? Um cubo perfeito. E eu juntei essas duas utilizando esse E aqui, ó. Isso aqui que a gente chama de conectivo, tá? Esse E aqui é um conectivo, ele juntou duas proposições e formou uma nova. Outro exemplo. O triângulo ABC é retângulo ou é isósceles? Onde que estão as duas proposições aqui? Então, a primeira proposição é o triângulo ABC é retângulo. Essa é uma proposição. E a outra proposição é isósceles? Não, a outra proposição não é essa, tá? Isso não está completo, né? O que é isósceles, né? Na nossa língua portuguesa, a gente omite o sujeito, a gente não precisa repetir o sujeito, tá? Mas se a gente vai separar em dois, aí eu preciso repetir o sujeito. Então, aqui as duas proposições são o triângulo ABC é retângulo e a outra proposição é o triângulo ABC é isósceles, tá? Essas são as duas proposições. Então, não está repetido aqui porque na nossa linguagem, na nossa fala, a gente não precisa falar novamente, mas se eu separar, eu preciso, tá? Está subentendido aqui. Então, essas são duas proposições. E aqui eu tenho esse conectivo aqui, ó, ou, tá? Então, é um conectivo que juntou duas proposições. A próxima. Não está chovendo. Agora, não está chovendo é uma proposição simples ou composta? Essa aqui gerou uma certa dúvida aqui, né? Olha só, eu não consigo separar em duas proposições, mas eu consigo ter uma nova proposição dividindo aí, tirando alguma coisa daí. Se eu tirar esse não aqui, eu tenho uma nova proposição. Está chovendo. Então, uma proposição era não está chovendo. Se eu dividir aqui e pegar só isso aqui, está chovendo, é uma nova proposição. Então, eu consegui dividir, tá? Gerando uma nova proposição. Então, ela é composta. Tá? Essa é a que pode causar mais confusão, mas é sim composta. Então, se aparece o não, é uma proposição composta. Tá? Vamos para o próximo. Se Jorge é engenheiro, então sabe matemática. Bom, eu tenho aqui duas proposições nessa proposição grandona aqui, ó, que é a primeira, Jorge é engenheiro. Essa é uma proposição, Jorge é engenheiro. A outra qual que é? Sabe matemática? Não, a mesma coisa lá de cima, né? A outra proposição é Jorge sabe matemática. Essa é outra proposição. Esse se, então, eles juntos, tá, formam uma nova proposição. Sempre dessa forma, né? Se acontece isso, então acontece aquela outra coisa. Se isso, então aquilo. Então, essas duas palavrinhas aqui formam um conectivo, né? É um novo conectivo aqui nos que a gente está vendo. Então, a gente viu aqui e, ou, não, se, então. E por último aqui, o triângulo ABC é equilátero, se e somente se é equiângulo. Bom, mesma coisa, né? Uma proposição é o triângulo ABC é equilátero,
A outra proposição é o triângulo ABC é equiângulo. Tá? E eu juntei, formando aqui uma nova proposição, né, composta, utilizando esse C e somente C. Então, esse aqui é outro conectivo. Esses 5 conectivos são os conectivos lógicos que nós vamos usar aqui na matemática, tá? Somente esses 5 aqui, que possuem os seguintes símbolos. Então, para cada um deles, a gente vai usar um símbolo. Então, para o E, a gente usa aqui, ó, esse chapeuzinho, né, circunflexo aqui. Esse acentinho circunflexo aqui. Então, esse é o símbolo para o E. O OU é o E ao contrário, virado para cima, um Vzinho, né? Esse aqui é o símbolo do OU. O não, a gente usa o til. Então, não alguma coisa é um til. Aparece também esse outro símbolo aqui, ó, tá? Como não. Esse aqui também é um não. O se, então, aparece como essa flechinha. Muito cuidado, porque é uma flechinha com um único traço aqui. Tem a flechinha com 2 traços, que é outra coisa, tá? Isso aqui não é o então, isso aqui é outra coisa que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, é um risquinho só pro se, então. O se, então, tem esse símbolo. E o se e somente se tem aqui a flechinha para os 2 lados. A mesma coisa, não é assim, tá? Assim é outra coisa que a gente vai ver mais pra frente. Não é assim com 2 risquinhos aqui no meio, é um só. Se e somente se. Então, esses são os símbolos aqui que a gente vai utilizar para esses conectivos. Então, quando a gente estiver trabalhando, ao invés de falar, por exemplo, a Ana é professora de matemática, eu usar P, eu vou usar lá, Ana é professora de matemática e a Daniela tem o cachorro, que é que, por exemplo. Eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Ana é professora de matemática e Daniela tem um cachorro. Tá? Então, a gente vai começar a trabalhar agora com símbolos. Olha só, eu coloquei aqui duas proposições simples e eu vou usar os 5 conectivos com essas proposições aqui, para a gente ver como ficaria. Então, eu chamei de Pzinho e Qzinho. Pzinho, Marcelo tem uma caneta azul. Qzinho, Maria é estudiosa. Bom, vamos usar primeiro o E, ó. Eu vou utilizar aqui, ó, a proposição composta, Pzão, vai ser formada por Pzinho e Qzinho. E vai ser a proposição P e Q. Assim que a gente lê, ó. P e Q. Bom, como é que fica na nossa linguagem? Ficaria lá. Marcelo tem uma caneta azul e Maria é estudiosa. Então, vamos se habituar agora com esses símbolos aqui. Agora eu vou formar uma nova proposição com essas mesmas duas, mas eu vou utilizar aqui, ó, esse outro símbolo que é ou. Então, ficaria Marcelo tem uma caneta azul ou Maria é estudiosa. Terceiro, eu vou usar o não. Então, vou fazer uma proposição composta. Então, aqui, ó, parte de uma proposição só. Agora, eu vou usar só Pzinho, não vou usar aqui, vou usar só Pzinho, mas eu vou, com uma proposição, fazer uma composta utilizando o não. Eu vou negar essa proposição para aparecer uma nova proposição. Então, como que eu vou negar aqui, ó? Marcelo tem uma caneta azul. Para fazer a negação disso aqui, Marcelo não tem uma caneta azul. Tá? Esse não, ele entrou aqui porque na nossa linguagem a gente não fala assim, né? Não, Marcelo tem uma caneta azul. A gente não fala assim. Então, o não entrou ali no meio para fazer sentido, para ficar uma frase usada em nossa linguagem, tá? Bom, a próxima, eu vou usar P e Q e vou utilizar aqui, ó, esse conectivo, o se, então. Depois a gente vai ver o nome desses conectivos, tá? Então, esse próximo vídeo vai ser sobre isso. Por enquanto, a gente está se habituando a eles. Então, como que ficaria aqui essa nova proposição? Lembra que esse daqui tem 2 palavras, tem o se e tem o então. Eu vou utilizar o se antes dessa primeira proposição e o então antes dessa segunda proposição. Então, vai ficar, se Marcelo tem uma caneta azul, então Maria é estudiosa. Para finalizar o se e somente se, Marcelo tem uma caneta azul, se e somente se, Maria é estudiosa. Então, todos os 5 conectivos aplicados a essas 2 proposições simples, por meio de 5 proposições compostas. Bom, para esse início acho que já está bom, a gente aprendeu aí sobre todos os conectivos, né, viu como usá-los, e aí no próximo vídeo a gente vai ver como ficarão agora os valores lógicos dessas proposições compostas. Porque olha só, digamos que essa é verdadeira e essa é falsa. Como que vai ficar a proposição composta? Se há uma proposição, precisa ter um valor lógico. Então, dependendo do valor lógico dessas duas, cada uma dessas vai receber um valor lógico. E é isso que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, ok? Até mais!